O que é um homem de sucesso? Ou mesmo uma mulher de sucesso? Eu sei que se você parar um pouquinho para pensar quais são as ideias que estão permeando sua cabeça sobre isso, você vai chegar às mesmas questões que todos os outros, porque o marketing de nossa geração é exatamente isso. Um homem de sucesso é um homem que tem um carrão. Um homem de sucesso é um homem que tem um casarão. Um homem de sucesso é que ele está no topo em seu emprego. Ele não é apenas um peão, ele é o gerente, ele é o dono. É um homem que investe muito, é um homem de negócios. É um homem que tem investimento nas ações, nas bolsas, em um monte de lugares. É um homem de sucesso. O homem de sucesso é um homem que as pessoas respeitam muito pelo que ele tem, assim como também uma mulher. Infelizmente, o mesmo mal foi propagado como um vírus transmitido para a mulher. E ela, achando que fazia grande negócio, então se tornou a mesma pessoa que o homem. Uma mulher de sucesso é exatamente a mesma coisa que o homem. É a pessoa que tem tudo isto. E por isso, inclusive, ouso dizer que uma das causas, ainda que não considero como primária, para a ansiedade demasiada da sociedade é exatamente o fato de que se colocou um padrão para a sociedade, de que a pessoa que não alcança este padrão, ela é uma pessoa infeliz, é uma pessoa medíocre, é uma pessoa que não tem sucesso. Então, portanto, ela não é respeitada pela sociedade. O que acontece, consequentemente, é que se você não tiver alcançado esse status, você entrará em desespero. Porque será para você a ideia de que as pessoas não te aceitarão, porque elas aceitam pessoas de sucesso, elas não aceitam pessoas que não têm. O Maurício, diácono nosso da igreja, hoje morando em Capão, comentou certa vez, eu ainda não assisti, mas preciso assistir esse filme, um filme que a ideia é muito interessante, em que uma família contratada, ela vai para cidades, se estabelece nessas cidades temporariamente. Na verdade, ela não é uma família forjada. O homem e a mulher que se passam por marido e esposa não são marido e esposa. Todos são atores e atrizes. E o propósito é exatamente fazer com que a cidade inteira veja que uma pessoa bem-sucedida, ela é aquele padrão. E eles oferecem um padrão para a sociedade, casarão, carrão, celular da última geração, eles têm tudo do bom e do melhor, todo mundo olha e diz, essa é a família ideal, parece que lá é tudo perfeito, quando na verdade, dentro da casa está tudo destruído, porque são meros atores. Inclusive, dentre esses personagens, acontece, e aí pensando no filme todo, que uma das famílias, tentando acompanhar esse processo, não suporta. E se não me falha a memória, o homem da casa se suicida. Porque ele não suporta ver que ele não alcança o padrão da sociedade. Mas será que para Deus é isso mesmo? Será que para Deus, um homem de sucesso é esse padrão da sociedade? Que está criando gente ansiosa e depressiva porque não consegue alcançar tamanhos padrões? Não é. Eu vejo nas redes sociais, inclusive pastores, fazendo pose, porque eles também assumiram a ideia. Eles assumiram que se eles mostrarem o status deles, o status financeiro, o status acadêmico, o status social, seja ele qual for, mostrar que eles alcançaram alguma coisa, as pessoas vão recebê-los melhor. E, inclusive, acham que isso é um caminho para o evangelho, como se o evangelho precisasse do status social para entrar, quando se esquecem que foi pelos caminhos mais miseráveis que Deus escolheu levar o evangelho. Ele não escolheu grandes homens para serem apóstolos. Ele escolheu pescadores, publicanos, pessoas que não eram respeitadas por ninguém. Ele escolheu os piores para mostrar que tudo que nós precisamos é confiar nele. Mas você confia em Deus? Então o que é ser grande para você? O que é ter sucesso? Vamos para Mateus 18. Hoje, versículos de 1 a 4, que nos dizem assim. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança,
colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Fala conosco. A nossa geração precisa ouvir a Tua palavra, para que ela mude, para que os valores que foram invertidos sejam ajustados e haja ordem no caos de nossa sociedade. Fala, ó Senhor, pelo poder da Tua palavra e do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os discípulos não eram diferentes de nenhum de vocês, iguais a todos os outros, preocupados com a glória. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando o que todo mundo se interessa. Por que você acha que no Facebook há tanta gente preocupada em fazer poses bonitas? Porque eles estão interessados com as mesmas questões, estão preocupados com a aparência perante a sociedade. E os discípulos estavam preocupados: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Observe que já tem uma implicação isso. Se eles estão preocupados em quem é o maior, naturalmente surge a concorrência. E isso, inclusive, aconteceu quando a mãe de Tiago e João chegou para Jesus e disse: Jesus, eu quero fazer um pedido, posso fazer um pedido? E então fez o seguinte pedido: eu gostaria que o Senhor colocasse no teu reino os meus filhos, um à direita e outro à esquerda. Olha, dá um destaque para eles. Olha os meus filhos amados, tão bonitinhos, olha, tão cuidadosos. Eu tenho certeza que de todos os outros apóstolos, são os que mais estão se dedicando. E, inclusive, lembre-se que eles faziam parte daquele grupo mais próximo de Jesus, que Jesus propositadamente quis aproximar: Pedro, Tiago e João. Ainda que, ironicamente, Tiago, o mais próximo, foi o primeiro a morrer como mártir. Jesus ouviu pacientemente o pedido que aquela mulher não fazia a menor ideia de estar fazendo. Mas isso mostrou, aquele momento mostrou, que o interesse por saber quem era o maior no reino de Deus levaria inevitavelmente a uma competição. E não é isso que acontece? Quantas pessoas tentam se destruir ou destruir umas às outras dentro do ambiente de trabalho? Elas não querem produzir para servir, elas querem ser as melhores. E para ser o melhor, já diz a lei natural que só os mais fortes vencem, só os mais fortes ficam. E nesse darwinismo medíocre, nós vamos encontrar uma sociedade paranoica por lutar para sobreviver, quando há espaço para todos. Eles estavam preocupados com algo que Jesus nunca ensinou. Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Jesus nunca os instigou a isso, a se preocuparem em quem se destacaria, quem seria o melhor, quem seria o homem de sucesso. Mas aquela é a oportunidade para ensinar que o reino de Deus é muito diferente do mundo. E você precisa estar atento a isso. Jesus tomou uma criança, chamou aquela criança e colocou no meio deles. Observem coisas interessantes: a criança não diz nada, a criança obedece, a criança é humilhada, ela é colocada na frente de todo mundo, ela simplesmente fica quieta, todo mundo fica olhando para ela, e não fica olhando de qualquer jeito. Vamos ver, Mateus 19, versículo de 13 a 15, diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Os pais trouxeram seus filhos para Jesus abençoar os seus filhos. Os discípulos estavam repreendendo, mas por que estavam repreendendo? Porque ele está perdendo tempo com crianças. Porque ele está perdendo tempo em botar crianças ali no meio. Ali é coisa de gente grande, é coisa de gente adulta. Eles estão atrapalhando. Tira essas crianças daqui. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus.
e tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Observe a visão de crianças, não é uma visão bonita, romântica, é uma visão bastante fria. Esta é a visão de uma criança, e por isso ali a criança faz um papel muito importante. Mateus 21, versículo de número 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, perguntaram-lhe, ouve o que estes estão dizendo? O desprezo para com as crianças, principalmente diante agora do que eles dizem. Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. O desprezo pelas crianças. Jesus traz uma criança, coloca no meio de todos eles, para lhes ensinar sobre os valores do reino de Deus. Para ensinar sobre os valores do reino de Deus. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornastes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu vou entender que há um propósito aqui dentro da estrutura do texto. O versículo 3, quando ele diz, em verdade vos digo, se não vos converteres, a palavra converter aqui não é a palavra metanoia, não é aquela ideia de mudar a mente. É literalmente a palavra voltar. Se vocês não voltarem, ela é usada de uma forma muito comum nos evangelhos, quando significa Jesus voltou os olhos para fulano, Jesus se voltou e disse para cicrano. É uma palavra simples, nada demais. Voltar. E parece-nos que ela é usada propositadamente para fazer um contraponto, para entrar em choque com uma outra palavra anterior. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos. Eles vieram para Jesus. Mas eles vieram para Jesus preocupados com o quê? Eles vieram para Jesus perguntando, quem porventura é o maior no reino dos céus? Quem é o maior, Jesus? Com esse intuito nós nos aproximamos. É muito semelhante a pegar as instituições religiosas da teologia da prosperidade, em que as pessoas se achegam a elas porque elas dizem que lá eles vão ser abençoados em tudo que é material. E eles chegam ali, enchem aquelas instituições medíocres, porque eles querem o material de Deus. E eles se achegaram assim, de uma forma muito medíocre. Eles se chegaram para Jesus para saber quem Jesus iria abençoar mais, beneficiar mais, dar mais a eles, pensando eles que Jesus se assentaria no trono e então reinaria sobre Israel ali naquela geração, naquele período. Quando Jesus diz, em verdade eu vos digo, se vocês não voltarem e então se tornarem como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Parece-nos que a ideia é volta. Começou errado. Começou totalmente errado. Voltem e sejam como crianças. Vocês estão com muito adultos, muito preocupados com sucesso, muito preocupados com glória, nome, fama. Vocês estão muito adultos, estão muito preocupados com o ter, muito preocupados com as realizações e conquistas dessa vida. Voltem. Quando vocês vierem me procurando como uma criança deve me procurar. Quando vocês vierem da forma correta, aí sim. Mas voltem. Deixa eu me perguntar a você, você foi a Jesus com qual intenção? Qual foi o objetivo? O que atraiu você a Jesus? O que fez você querer se aproximar de Jesus? Por acaso era ter uma grande casa, uma nova casa, um bom carro, conquistar uma série de coisas na vida, ter status, ser renomado, talvez até ser um pastor, um presbítero, para todo mundo ver aquela pose bonita e ficar sentado na frente, como costumeiramente se gosta, para apenas, mesmo sem fazer nada, todo mundo ver. Se foi essa a intenção, volta, porque você já começou errado.
Você se aproximou de Jesus da forma errada. Volte. Você tem que se aproximar de Jesus como aquela criança que foi conduzida por Jesus, foi atraída por Jesus e veio em obediência. Veja que ele compara a criança que vem com a atitude de se humilhar. Ela não estava preocupada com glória. Com certeza aquela criança não estava pensando em nenhum tipo de benefício daqueles que os discípulos cogitaram. Aquele que se humilhar como esta criança. Jesus já deixou claro para nós, o texto deixa muito claro que aquela situação da criança foi constrangedora. A criança que vem e obedece, se humilha, aceita, vai. Mesmo que não receba nada, mesmo que não vai ter mérito nenhum, nenhuma glória, nenhuma fama, coisa alguma, ela simplesmente foi. Se você não for a Jesus como uma criança, está perdendo o seu tempo. Você está apenas dentro de uma instituição. Não é isso. Se você veio a Jesus porque está esperando de Jesus grandes coisas aqui, se você veio a Jesus para se entreter dentro de uma religião, ou para aparecer dentro dela, se você veio a Jesus para ter o teu ego afofado e massageado, se você veio a Jesus por alguma razão que não seja correta, eu oriento você, e a Escritura ordena, volte. Você precisa voltar para vir a Jesus pela razão certa. Você precisa ir a Jesus como uma criança. Porque é este que é o maior. Veja que coisa interessante. O versículo 4 termina apontando para o próprio Senhor Jesus. Quando ele diz, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Vamos ver o que acontece em seguida com Jesus. Mateus 26, versículo 57. Mateus 26, 57. Pouco tempo depois, acontece com Jesus o seguinte: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás. Interessante? Aquilo que Jesus fez com a criança, chamando-a para o meio e colocou diante do meio de homens, de um olhar crítico para as crianças, acontece agora com Jesus. Ele é levado para o meio de homens que tinham um olhar crítico para ele. É até importante dar um destaque que a ideia de voltar aqui não é uma ideia muito ativa, na verdade é uma ideia mais passiva, de alguém que é conduzido a voltar, porque o verbo está na passiva. Ou seja, não é apenas assim, volte, toma a iniciativa. Eu estou empurrando você, você tem que voltar. Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote, para o meio dos escribas e anciãos. Versículo 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas no final compareceram duas afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou-lhe Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Lembra daquela criança? Me diga quais foram as palavras daquela criança. Nenhuma. Ela estava calada, quieta, esperando seus algozes dizerem alguma coisa sobre ela. Da mesma forma, Jesus, ouvindo todo tipo de acusações contra ele, ficou calado. Mais adiante, versículo 67, diz: então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam. Olha a situação.
27, versículo 1 e 2, diz assim ainda Mateus: ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Pula para o versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Eles esperam glória, eles esperam grandes coisas daquele homem. Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Quem era o maior no reino dos céus? Ali está. Ali está o maior no reino dos céus. Aquele que se humilhou como aquela criança. Aquele que foi humilhado perante os líderes religiosos da época. Aquele que foi até a cruz para morrer em nosso lugar. Ali está o maior do reino dos céus. E eles não se davam conta que estava ali como um filho de Deus, como uma criança do Pai, para obedecer à vontade do Senhor. Paulo cita a humilhação de Cristo em Filipenses 2, versículo 5, e diz: faça o mesmo. Diz assim o texto: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus. Eles estavam olhando para ele. Mas a arrogância, a soberba, a vaidade, tão preocupados com o status social, não fez perceberem que o maior no reino dos céus estava diante deles como uma criança. Estava diante deles humilde. O Rei da Glória estava diante deles sem ter nem onde reclinar a cabeça. Nasceu numa manjedoura e não num castelo. Viveu entre os mais pobres, não entre os ricos. Foi odiado, não amado pela sua geração. E foi condenado à morte por aqueles que se achavam justos e eram somente aos seus próprios olhos. Ele não foi aclamado, ele não foi aplaudido, ele não foi elogiado. Ele foi julgado e condenado injustamente. Este é o maior no reino dos céus. É o próprio Jesus. Mas se você não voltar para se aproximar de Cristo como Ele mesmo, nem mesmo entrará no reino dos céus. Um pouquinho antes, em Mateus 16, versículo 24, o Senhor Jesus disse claramente para eles. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Se você não for a Jesus para ser como Jesus, você não entrará no reino dos céus. Se você não estiver aos pés de Jesus, como o próprio Jesus, que se humilhou como aquela criança,
e obedeceu ao Pai calado, quieto, confiando em Deus, você não entrará no reino dos céus. Se você não for a Jesus para ser como Jesus e viver uma vida para a glória de Deus como Jesus, você não entrará no reino dos céus. Por isso a minha pergunta é, outra vez, o que você espera de Jesus? O que você está esperando do Senhor Jesus? Você se aproximou de Jesus para quê mesmo? João capítulo 13 é a última Páscoa. Jesus ordenou aos discípulos que preparassem tudo e foi lá para tomar sua última Páscoa, celebrar sua última Páscoa e instituir a nova Páscoa, que é a ceia do Senhor. E é neste dia tão importante, observe o momento que Jesus escolheu para ensinar o que vamos ver agora. Foi o momento mais importante, o momento em que foi a última Páscoa de Jesus e a primeira Páscoa cristã, que é a ceia. Foi nesse momento que Jesus escolheu, foi esse momento que Jesus escolheu para ensinar, de uma forma muito prática, o seguinte. A partir do versículo 3. Sabendo que o Pai a tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água numa bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E depois de ter conversado um pouco com eles, o Senhor Jesus diz no versículo 12, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando-se à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vós façais também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o Senhor. Ele lavou os pés para que nós lavássemos também, como uma criança. Portanto, quem é o maior do reino de Deus? É Cristo. E para andar no reino de Deus é preciso ser como Cristo. Se você veio ao cristianismo esperando glória, porque você vê nas mídias pessoas buscando glória. Se você veio ao cristianismo procurando status, porque vê nas mídias pastores, doutores e outros mais procurando status. Se você veio ao cristianismo procurando riquezas, como muitas pessoas estão enchendo lugares medíocres, instituições religiosas da teologia da prosperidade, se você veio ao cristianismo esperando estas coisas, volte. Você está no caminho errado. Você não entrará no reino dos céus. Porque se você não for igual a Jesus, você não entrará no reino dos céus. Você precisa ser como Ele. Você precisa ir para Ele, para ser como Ele. É claro que você não será como Ele se esforçando sozinho. Você será como Ele se entregando a Ele. Aquela criança foi chamada por Jesus. A iniciativa foi de Cristo, não foi da criança. Ela foi colocada no meio para ali se tornar um exemplo e foi colocada por Jesus. Se você não se entregar a Jesus como aquela criança, você não entrará no reino dos céus. A nossa sociedade
destruiu todos os valores cristãos. Precisamos reerguê-los. E um dos principais valores é que o cristão não busca glória aparente. O cristão, ele vive para Jesus. E toda a glória que esperamos virá do próprio Deus quando voltar o Senhor Jesus. Então, enquanto aqui, olha para Jesus para ser como Jesus. Porque aquele que se humilha é que será exaltado. E não é aquele que se exalta que será glorificado. É aquele que se humilha que verá Deus o engrandecer. É aquele que busca viver humildemente para Jesus que será abençoado com o eterno viver. Então, descansa o coração e para de correr atrás do vento e achar que para ser um homem de sucesso ou uma mulher de sucesso precisa conseguir grandes coisas, precisa subir na escada do sucesso de um mundo vazio, porque tudo o que você precisa é se entregar a Jesus, para que Jesus transforme você à imagem dele, para que Jesus trabalhe a sua vida e transforme você à imagem dele. Como o apóstolo Paulo nos diz que Deus faz com seus filhos, 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, vendo Jesus, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Deus trabalhando as nossas vidas, não para sermos homens e mulheres de sucesso, mas para sermos parecidos com Jesus, o maior homem do reino de Deus, aquele que se humilhou, sofreu e morreu em nosso lugar. Se você ainda pergunta o que perguntaram eles, quem é o maior nos nossos dias? Será que é o doutor fulano de tal? Ou será que é aquele grande pregador? Será que é aquele empresário de sucesso? Esses são homens de sucesso, olha só, Deus os abençoou ricamente. Eu quero chamá-lo a olhar para a cruz. Eu não vejo um homem de paletó e gravata. Eu não vejo um homem rico. Eu não vejo um homem bem-sucedido, nem muito menos amado. Eu vejo um homem humilhado. Eu vejo um homem morrendo para salvar outros. E esse é o maior homem do reino dos céus, o próprio Filho de Deus. E se você não se tornar como ele, não entrará no reino de Deus. Portanto, entregue a sua vida a Jesus, para que Jesus transforme você à imagem dele, e não à imagem do mundo e seu marketing, para que você seja transformado à imagem de Cristo, e como Jesus, carregue a sua cruz, morrendo para o mundo, negando a si mesmo, porque são esses que herdarão o reino de Deus.